Então dá um aleluia aí. Glória a Deus, irmãos. Que bom que você veio, que bom que estamos aqui nesse ambiente. E para mim motivo de muita satisfação e alegria, né? Quero agradecer aí o Danilo, né? Os irmãos que organizaram a conferência, que tem organizado. Agradecer o pastor Marinho aí pela confiança de botar a gente aqui para pregar, né? Uma bênção estar aqui com os irmãos. E agradecer você também pela sua ousadia, né? Pela sua entrega de estar aqui para receber a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem uma palavra de Deus para a sua vida. E quantos aqui creem que Deus vai falar nesse lugar? Em nome de Jesus. Você crê que Deus vai falar nesse lugar? Quantos vieram preparados para anotar o que Ele vai falar então? Aleluia! Porque se Deus vai falar, a gente tem que estar pronto para anotar aquilo que Ele vai falar. E vale aí tudo, vale bloco de anotação, vale grupo de WhatsApp, você com você mesmo. Quem tem esse grupo aí? Eu tenho grupo eu comigo mesmo, sou eu e eu, ali de vez em quando eu falo comigo, né? Aí eu estou meio desanimado, eu mando uma mensagem lá me encorajando, né? Para mim levantar um pouquinho, mas eu creio que são boas práticas que nós temos aí. Irmãos, graças a Deus, tenho caminhado bem de perto, né? Com essa rede de jovens aqui. Essa conferência nasceu desse desejo nosso, de não só fazer uma conferência para jovens, mas fazer uma conferência para aqueles que entendem o valor de termos jovens avivados na igreja. E a gente brinca, né? Que essa conferência é para jovens até 150 anos. Então, se você se sente jovem, fica à vontade, essa conferência foi feita para você também. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu estou chamando essa mensagem de elementos de um mover. Eu orei ao Senhor, busquei ao Senhor especial para essa conferência. E quando eu estou buscando uma palavra, eu busco ficar atento a qualquer vestígio do que Deus quer falar. E eu, por acaso, eu recebi, né, um vídeo de um amigo, e eu falei: rapaz, você acabou de me dar a inspiração para a minha mensagem. Então eu quero que você, se você está com a Bíblia, abra ela no livro de Mateus. Nós vamos trabalhar esta palavra no livro de Mateus capítulo 5. Ela é a base da nossa mensagem hoje. Deus me deu o privilégio, irmãos, alguns anos atrás, realizar um trabalho aqui na igreja metodista. Eu, o pastor Kleber, alguns outros líderes, iniciamos aqui, né, a rede Jovens Livres na Contramão. E realizamos muitas coisas juntos. E com o passar do tempo, né, coisas foram entrando e nós começamos a assumir igreja. E acabamos aí saindo um pouquinho dessa frente juntamente com os jovens. Mas sempre no nosso coração tem essa paixão, porque eu creio que jovem é como a Bíblia diz, é o vinho, né? O jovem é a alegria da igreja. Jovem é uma espécie de força, uma força meio descontrolada às vezes, né? Que precisa muitas vezes de uma cabeça mais madura para direcionar. Mas para mim sempre foi algo que me causou muito amor, muita paixão, ministrar para jovens. E Deus está falando no meu coração e no coração da liderança da igreja, que esse aqui é um novo começo para os nossos jovens. Você crê nisso? Diga amém. É um novo começo. Recomeçar é começar. E Jesus, quando Ele foi começar o seu ministério, quando Ele foi começar o seu trabalho, Ele fez algo muito interessante que está aí em Mateus 5. Ele trouxe para os seus discípulos o que nós conhecemos como Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é uma espécie de estatuto do reino de Deus. É onde Jesus, ele vai trazer para os seus discípulos aquilo que realmente são princípios que deveriam ser observados. Então eu quero começar lendo o versículo 1 e 2, vai dizer assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ao ver as multidões, Jesus fez o quê? Subiu ao monte. Deus, ele é um Deus que ele tem algo com o monte, porque quando ele ia falar com Moisés, ele chamava Moisés para onde? Para cima do monte. Deus sempre ele vai fazer um chamado peculiar do seu povo, para tirar o seu povo do meio da multidão. Vira a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, nessa tarde, você saiu da multidão. Você que veio para cá, você saiu da multidão. A multidão não veio para cá. Jesus subiu. E eu creio que a multidão não foi com ele. Então vai dizer assim: ele se assentou. E olha a continuação:
e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Repita para você mesmo: sem eu me aproximar de Deus, não existe aprendizado. É bem o que o pastor Edson pregou. Se eu não me aproximo do Senhor, se eu não me separo para o Senhor, não tem como eu aprender nada. Essa é uma caminhada que você fará, você e Deus. Pessoas são importantes, mas em alguns momentos é você e Deus. Aqui em alguns momentos tem que ser você e Deus. Tem palavra que Deus vai trazer aqui que é para você. Tem louvor que Deus vai trazer que é para você. Tem oração que é para você. Então Jesus aqui, ele está guiando os seus discípulos. Ele vai para um lugar e ele espera que eles cheguem até ele, se assentando. Então, irmãos, esse é o ambiente preparado de Deus para que você viva isso. E eu quero te levar um pouquinho para um princípio do Senhor, para o que eu estou chamando de elementos. E Deus, ele me trouxe 3 elementos essenciais para um mover. E o que Deus falou ao meu coração vai estar ali no versículo 13 ao 16. Se você está com a sua Bíblia, desce um pouquinho e vai agora ao versículo 13. Eu quero ler do 13 ao 16, que vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. É interessante que quando Jesus começa a ensinar o Sermão do Monte, ele começa separando, chamando os seus discípulos. Ele traz as palavras que nós chamamos de as bem-aventuranças. Para mim, as bem-aventuranças é uma espécie de encorajamento. E aí ele vai citar isso daqui. E aí Deus falou assim para mim: eu quero que você fale 3 coisas. Fale para eles sobre identidade, fale para eles sobre equilíbrio e fale para eles sobre propósito. E eu quero usar esses versículos aqui para te trazer a importância desses 3 elementos para que você viva um mover de Deus na sua vida. A primeira coisa que eu quero falar com você, eu fiquei muito feliz quando o pastor Edson citou aqui no meio da mensagem dele, que eu falei: uau, estamos em sintonia. Existe uma sintonia do Espírito nesse lugar. Concordo com o pastor, que é um tempo de redefinir nossa identidade, e eu quero te ajudar. Então eu estou falando aqui que para viver um mover genuíno, para vivermos um mover autêntico, que não tem a ver com a nossa autenticidade, mas tem a ver com a autenticidade de Cristo, nós precisamos ter certa e firme qual é a nossa identidade. Jesus, ele começa esses versículos falando com quem, irmãos? Com quem que ele está falando? É com a multidão? Com quem é? Discípulos. Ele está falando aos discípulos. E quando ele fala com os discípulos, ele está falando o quê? Vocês são o quê? Vocês são o quê? Sal da terra. Aí ele fala depois uma outra coisa: vocês são luz do mundo. Ele não está falando: olha, se você fizer tal coisa, você vai ser sal da terra. Se você fizer tal coisa, você vai ser luz do mundo. Não, ele está falando: vocês são. Então repita comigo: eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Você é. Você é. Satanás vai tentar fazer você achar que você não é, mas você é
sal da terra e luz do mundo. Então, era o início do movimento de Jesus. Um início que marcaria a história, porque ele está levantando a sua equipe, ele está levantando os seus discípulos, e ele está treinando eles para as obras maiores. Então, após Jesus citar as bem-aventuranças, Jesus começa a trabalhar nos seus discípulos a identidade de seus discípulos. Começa a trabalhar neles os caracteres de Deus na vida deles. Ele não deixa margem de dúvidas, como eu falei, dizendo talvez vocês serão. Não, ele fala vocês são. O que aconteceu com o advento do pecado? O pecado, ele adulterou a nossa crença. Ele adulterou a nossa forma de ver Deus. Ele adulterou a nossa forma de cultuar, de viver, de expressar aquilo que Deus nos chamou para ser. Mas Jesus, ele veio para trazer o quê? A restauração. Ele veio para nos levar de volta para Deus. Ele veio para nos mostrar como é viver crendo no Senhor. Então eu quero pegar aqui hoje o exemplo do sal. Quantos aqui tem sal em casa? Sal é muito caro. A gente faz campanha para alimento, a gente pede para as pessoas não tragam, porque sal não é alimento. Mas ninguém vive sem sal. Alguém vive sem sal? Alguém consegue? Sal, irmãos, Jesus, ele é muito sábio, que ele pega pão, ele pega sal, ele pega água, e ele mostra o verdadeiro valor das coisas. Então, se você está aqui achando que você não tem valor nenhum, pode ter a certeza, Jesus pega aquilo que não tem valor nenhum e revela o valor, mostra o valor. Quer algo com mais identidade, Alessandra, do que sal? Vamos usar nossa criatividade? Tenta chamar sal de outra coisa. Tenta aí. Tenta. Vou te dar o segundo nome do sal. Quem sabe o segundo nome do sal? Cloreto de sódio. Mas quem conhece ele por nome de cloreto de sódio? Você conhece por sal. O sal, ele tem tanta identidade, Igor, que ele dá nome para as coisas. Você vai na padaria, você fala que vai comer um salgado. Se você vai comer algo doce, você não fala, eu vou ali comer um açúcar. Você fala, eu vou comer algo salgado. A água do rio é o quê? Doce. Mas a água do mar é salgada. O sal, ele tem tanta identidade que ele dá nome para as coisas. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, ele criou Adão para dar nome para as coisas. Ele criou Adão para definir o destino das coisas. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas eu quero te dizer nessa tarde, você foi chamado por Deus para definir a identidade desse mundo e não ser definido pelo mundo. Você veio chamado para estabelecer uma identidade. Você veio chamado para estabelecer uma cultura que nós chamamos a cultura de Deus, a cultura do céu, a cultura do reino. Existe uma forma de se comportar, existe uma forma de se viver, existe uma forma de se entregar. Por acaso, às vezes eu estou por aí, né, sem fazer nada. Eu estava vendo o programa Altas Horas, uns dias atrás, e por acaso a cantora Aline Barros estava lá. Quem assistiu? E teve uma hora que teve um piseiro no programa, e a Aline Barros, do jeito que ela estava, ela ficou sentada, e repercutiu em todo quanto é lado. A posição da Aline Barros, né, se mantendo ali, tranquila, sem o pampeiro dos demais artistas. E eu vi uma frase que eu gostei. A Aline Barros mostrando o que é ser sal da terra. O sal da terra, ele não é influenciado pelo mundo. O sal da terra, ele não precisa fazer o que o mundo faz. Ele é sal, ele dá nome, ele dá identidade, ele gera algo. Eu estou orando por uma geração de crentes que no seu ambiente de trabalho, eles dão sentido para aquele trabalho, eles dão sentido para aquela escola. Irmãos, o crente, desde que descende dos seus mais primórdios ali, ele dita algumas coisas. José estabeleceu um sistema de investimento, você sabia disso? Quem inaugurou o princípio de investimento foi José. É ele que ensinou a se guardar 20% da renda. E ao guardar 20% da renda, ele alimentou toda uma nação. José criou uma tendência. Daniel criou algo ali que não era novidade. Daniel orou e ele mostrou o que é um homem que vive da oração, o que é capaz de realizar.
não se contaminou com os banquetes do reino, mas pelo contrário, revelou o quê? Que mesmo sem se contaminar com aqueles banquetes, ficou mais bonito, mais inteligente. Todo mundo olhava e falava: que tipo de gente é essa? Eu quero dizer, é esse tipo de gente que nós somos. O mundo olha para a gente e quer ser como a gente, quer viver o que a gente vive. Por quê? Porque nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo que nos capacita para toda e qualquer boa obra nessa terra. Se você abrir uma empresa, você vai dar certo, porque você é sal da terra. Se você iniciar um negócio, vai dar certo, porque você é sal da terra. Deus te chamou para isso, Deus te chamou para relevância. Deus te chamou para impactar, não para ser impactado, para abalar esta terra, não para ser abalado por ela. Deus te chamou para isso. Nós vamos influenciar o mundo com a nossa fé, com as nossas orações e com o nosso estilo de vida. Nós somos os influenciadores. Esses boca aberta da internet não são influenciador, não. Eles são saqueadores de dinheiro. É isso que eles são. Que eles iludem, mas não ensina nada que presta. Quem ensina o que presta, é o maior influenciador de todos, é o Espírito Santo. Eu sou influenciado por Ele, aleluia. Totalmente influenciado por Ele, para fazer a diferença. Outra coisa que esses versículos me ensinaram, é que o mover genuíno, ele requer equilíbrio, pastor Marinho. As coisas precisam ser equilibradas. Deus, Ele é um Deus de equilíbrio. Deus é um Deus de tanto equilíbrio, que Ele criou todas as coisas, e uma coisa completa a outra, já reparou? Do mar Ele tira os peixes, da terra Ele tira os bichinhos, tira as plantas comestíveis. Deus sempre faz alguma coisa de algo. Mas quando Ele foi realizar a criação do homem, Ele tirou dele mesmo. Ele gerou a partir dele, né? Pegou a terra ali, moldou, falou, e criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus os criou. Criou a gente assim. Ele fez as estações: primavera, verão, outono, inverno. Criou as águas para nos hidratar, todas as coisas. Deus é um Deus de equilíbrio, e Ele sustenta todas as coisas, como vai dizer em Hebreus capítulo 6. E Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele sustenta todas as coisas, sol, tudo, Ele sustenta assim. Então Deus, Ele é um Deus equilibrado. E você vai ver no versículo 15: nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Quando alguém não está bem, não está bem das ideias, nós falamos que essa pessoa está desequilibrada, não é assim? Desequilibrada. É normal colocar o controle da televisão na geladeira? Se alguém faz isso, está distraído ou está desequilibrado, né? Acender uma luz e esconder ela, é alguém que está desequilibrado. Mas às vezes, pelas pessoas não entenderem a sua identidade em Deus, estão vivendo assim, um evangelho desequilibrado, uma caminhada cristã desequilibrada. E quando alguém está andando desequilibrado, o que vai acontecer com ele? Uma hora ele vai cair, porque está desequilibrado. Então o sal aqui, as palavras de Jesus sobre a luz, sobre o sal, nos ensina sobre esse equilíbrio perfeito. As trevas têm que dar lugar ao quê? À luz. E você pega o sal, quando ele entra no alimento, ele faz o que naquele alimento? Ele dá um outro sabor. Mas se você coloca sal demais, ele fica muito salgado. E se você coloca sal de menos, ele fica sem gosto. Então Jesus está usando algo, irmãos, que tem o poder de equilibrar as coisas. Nós, através da vida de Deus, através dessa caminhada com Deus, nós temos, irmãos, esse espírito que nos faz sermos pessoas equilibradas, para balancearmos este mundo, para darmos um ritmo. Um cristão precisa ter um ritmo de vida equilibrado, um ritmo de vida que o permita viver as coisas dessa terra, mas usufruir nas coisas dessa terra, não deixar de usufruir das coisas eternas aqui nesse mundo. Precisamos ter esse equilíbrio, precisamos ter esta forma, esse estilo de vida. E é tão interessante porque o sal dá o sabor, né?
E a gente vê Jesus, já no momento da ressurreição, que ele já ia subir, Paulo. E os discípulos estão pescando e ele chama os discípulos para comer com ele. E quando os discípulos chegam lá, o que tem pronto lá? O que tem pronto, irmãos? Pão e peixe, comidinha, né? Jesus, ele é um mestre cuca. Jesus, eu vou te provar que ele é um mestre cuca. No começo do seu ministério ele faz vinho. E o vinho que ele fez foi o melhor de todos. No final da sua caminhada ele faz pão e peixe na brasa. Ele está mostrando, irmãos, que comida fala muito, amém? Estou até redondo aqui sim, porque eu creio nisso. Que comida ensina muita coisa. Mas a gente precisa ter, irmãos, equilíbrio. Se eu como demais, eu detono com o meu corpo. Se eu como de menos, eu detono com o meu corpo. Se eu como mal, eu estrago com o meu corpo. Não é assim? Então a vida é um equilíbrio. Precisamos encontrar esse equilíbrio. O mover não acontece em ambiente desequilibrado. Quantos aqui já brincaram em piscina quando era criança? Que todo mundo começava a rodar a piscina assim, ó. Todo mundo junto. Por que você rodava a piscina? Para criar o que naquela água? Um redemoinho. Então o movimento precisa ser equilibrado. Ninguém pode querer puxar para o seu lado a sardinha. Ninguém pode querer viver o seu movimento. Ninguém pode querer entender que é Ele o responsável por algo. Jesus não falou que ia ser assim. Quando no dia do Pentecostes, Atos 1:8, quando o Espírito Santo desceu, né, para fazer eles testemunhas, eles falaram uma língua só. Por quê? Porque o Espírito também estava criando um movimento. Estava criando um mover. Estava criando um agir. E você não vai ver nunca na Bíblia apóstolo se achando maior que o outro. Pelo contrário, Paulo fala: dos apóstolos eu sou o menor de todos. Porque para a gente andar, irmãos, muitas vezes num movimento, a gente vai ter que entender o ritmo de quem vem atrás. É muito interessante. Eu tenho que pegar o ritmo de quem vem atrás e eu tenho que tentar alcançar o ritmo de quem foi na frente. Isso é um movimento, para que não haja o quê? Acidente. E aí, Colossenses vai ter uma expressão muito interessante. Colossenses 4, versículo 6. O apóstolo Paulo vai dizer assim para a igreja de Colosso: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. A palavra maldita é a palavra que leva as pessoas muitas vezes a paralisar. A palavra bendita é o que leva as pessoas a se mover. Quando Jesus começa o sermão do monte, ele começa fazendo o quê? Usando a palavra bendita. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurado. Essa é a palavra que tem que sair da nossa boca. A palavra que aquece os corações. A palavra que dá sabor. Que dá sabor. Eu tenho tido a oportunidade de pregar e eu falo: Deus, me dá uma palavra que as pessoas tenham vontade de comer, que as pessoas tenham vontade de repetir o prato, que as pessoas tenham vontade de realmente comer mais um pouco, voltar na próxima semana porque a comida foi boa, ir na próxima reunião porque a palavra encheu o espírito dela. A gente tem que fazer essa oração. Quantos aqui são líderes de célula? Faça essa oração. Por mais que aquela palavra foi escrita pelo teu pastor, vai sair uma palavra da sua boca naquela semana que é uma palavra agradável, que é uma palavra temperada com sal, o sal que Deus depositou na sua vida, para que você libere o sabor de Deus naquele lugar, para que você libere esse sabor ali. Outra coisa que eu aprendo com o sal e com esses versículos é que o mover genuíno, ele nos posiciona em um propósito. Todos têm claro, né? Qual que é o propósito da luz, pastor Edson? Claríssimo. Claríssimo, né? Agora, qual que é o propósito do sal? O sal, ele é polivalente.
ele salga, ele cura, ele desinfeta. O sal, ele faz muita coisa. Eu estou chamando o sal na minha palavra de o de 5 talentos. O sal é o cristão de 5 talentos. Ele é aquele que foi chamado por Deus para exercer o seu talento aqui nessa terra. Então, se você pensar no sal como 5 talentos, vamos ver alguns propósitos do sal aqui. E se você está anotando, anota onde está escrito sobre isso. O sal, ele era utilizado nos sacrifícios. Quem sabia disso aí? Alguns irmãos sabiam, que legal. Ele era utilizado nos sacrifícios. Em várias partes de Levítico, você vai ver o Senhor mandando colocar sal. Vou te dar um aqui, Levítico 2:13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Sabe por quê? Porque o sal conserva. Existia uma aliança chamada de aliança perpétua pelos hebreus. Você sabe o que significava? Qual que era o símbolo da aliança perpétua? O sal. Aonde tivesse o sal, era um símbolo de uma aliança perpétua. Era o símbolo de algo que não deveria acabar. Então, quando Jesus nos chama de sal da terra, Ele está falando: eu acredito em vocês, e até que eu volto, nós temos uma aliança. Até que eu volte, eu tenho uma aliança com o meu povo, eu tenho uma aliança com vocês. Então, toda vez que você fizer uma oferta, lembra de temperar ela com sal. Lembra da aliança. Lembra da palavra profética que Jesus liberou sobre as nossas vidas. Qual é um outro propósito do sal? O sal, ele era utilizado para dar banho em recém-nascidos. Quem sabia disso? Olha só o que vai falar a Bíblia, Ezequiel 16:4. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa, nem esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Eles esfregavam sal na criança, para purificar a criança, para limpar a criança. Eles esfregavam sal para esfoliar. Cadê as esteticistas aí que fazem esfoliação? Naquele tempo, a esfoliante era o sal. Agora é tão interessante porque quando o bebê está na barriga, ele fica em que tipo de água? Água salgada. O banho de sal, irmãos, que muitos fazem aí com base em feitiçaria, é algo de Deus. Deus nos criou e nos gerou em um ambiente de banho de sal. O sal conduz energia. É por isso que você vai no mar, quando você sai dele, você sai muito cansado, porque você vai tirar ali as suas energias. Então, você vai ver que Deus é que Ele está mostrando o quanto esse elemento era importante na vida do seu povo. Uma outra coisa, o sal ele era um símbolo de parceria e amizade. Marcos 9:50 vai dizer: bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, como que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E aqui existia um costume do povo oriental, que era um costume de selar contratos com sal. Então era algo muito sério. A amizade aqui, que Marcos está falando, que Jesus está dizendo, é que a amizade deveria ser levada muito a sério. Essas palavras de Jesus devem ser levadas muito a sério. Por quê? Porque eu tenho a certeza que é esse tipo de relacionamento, de aliança, que o Senhor quer conosco. Quem crê assim, diga amém. Eu quero abordar a última coisa que Deus me ensinou sobre essa palavra. Porque você talvez... Quem aqui tem mais de 10 anos de fé? Levanta a mão. Mais de 20 anos. Mais de 30. 30 já diminuiu um pouquinho. Mais de 40. Tem bastante gente aqui ainda. Quantos aqui acharam que o sal que perde sabor, para nada mais prestava a não ser para ser jogado fora? Quantos aqui já ouviram isso?
que o sal era para ser jogado fora quando perdia o sabor? Vai lá, me ajuda aí. Você já ouviu muitas vezes alguém ensinando isso, né? Se você não ser aquele que dá o sabor, se você não ser aquele que neutraliza, você não presta para nada. Quem já ouviu isso aí? Não presta para nada. Então, quando eu li esse versículo, algo saltou aos meus olhos e a minha curiosidade ela é grande. Porque se Jesus, pensa comigo, se Jesus está ensinando os seus discípulos, Jesus está falando uma palavra para os seus discípulos, falando que eles são sal da terra, e ele fala: se o sal perder o sabor, para nada mais ele serve a não ser para o quê? Ser pisado pelos homens. Ele está falando que o sal ia ser jogado fora? Ele está falando que o sal seria pisado pelos homens. Ele não está falando, Paulo, que o sal não prestava mais. Essa não é a palavra de Jesus. Então, quando eu estava fazendo meu devocional, que essa expressão veio, eu falei: opa, ser pisado pelos homens é diferente de não prestar. Aí eu fui pesquisar o que era o sal pisado pelos homens. E eu aprendi que a maior fonte de sal do Mediterrâneo, dos povos macedônios lá, era o Mediterrâneo. E do povo hebreu era o Mar Morto. O Mar Morto era a fonte de sal daquela época. Existe uma parte do sal que eles recolhiam, que servia para a medicina, que servia para o alimento. Mas uma parte mais superficial e mais grossa, ela não sofria uma reação química comum na natureza. E esse sal então ele não tinha sabor. O que esse povo fazia? Esse povo recolhia esse sal. E esse sal, ele era levado para o templo. E no templo tinha um depósito chamado depósito de sal. No templo tinha um depósito de sal. Ficava lá armazenado. Quem é que sabia que neva em Jerusalém? Sabia que neva em Jerusalém? 2021 caiu neve lá, filmaram neve, o chão tudo cheio de neve. Então cai neve em Jerusalém. Quando Jesus está ensinando os seus discípulos, Jesus está falando de algo que eles viviam. Quando a neve caía em Jerusalém, o que você acha que acontecia com as escadarias de pedra? O que você acha que aconteceria com o pátio do templo? Ele ficava coberto de neve, sim? E é tranquilo andar em neve? Eu nunca fui para neve. Já foi para neve, pastor Edson? É fácil andar na neve? Quem aqui mais andou na neve aí já? Cadê? Deixa eu ver, os irmãos estão internacional aí. Tem os irmãos internacional, aleluia. Estende a mão para cá, fala: Rodrigo, vira internacional também, em nome de Jesus. Amém, tomo posse, aleluia. Eu quero brincar na neve. Cadê meus fãs aí? Que gosta de eu cantar a música do Frozen aqui, aleluia. Quando a neve caía, irmãos, sabe o que os sacerdotes faziam? Vocês têm ideia do que eles faziam? Eles iam no depósito de sal, eles pegavam o sal e eles jogavam o sal em cima da neve. O sal na neve, ele ajuda a neve a derreter. O sal na neve, ele ajuda as pessoas a ter um pouco de atrito e andarem melhor. Quando Jesus fala que os seus discípulos seriam o sal pisado pelos homens, é que nós daríamos sustentação para as pessoas nesse tempo se achegarem a Deus. Quando Jesus fala que o sal seria pisado pelos homens, é o que ele fala, que naqueles dias o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos, não o amor de todos. Enquanto houver sal nessa terra, todo o coração gelado vai ser derretido. Enquanto houver sal nessa terra, irmãos, enquanto houver um povo com identidade, um povo com equilíbrio, a palavra do Senhor vai chegar àqueles que precisam. E eu vou dizer para os irmãos, nós precisamos crer naquilo que os discípulos criam. Os discípulos, irmãos, eles não ficavam chateados quando eles apanhavam por Cristo, quando eles eram pisados pelos homens. Eles não ficavam mal quando eles eram perseguidos, quando eles eram pisados pelos homens. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam cumprindo o seu papel. Eles estavam cumprindo o seu
propósito. Então, quando você lê esses versículos, você nunca mais vai ler da mesma forma. Porque Jesus, na sua palavra, é claro, inspirando outro apóstolo, ele fala: aquele que vem a mim, Danilo, o que ele fala? Aquele que vem a mim, de maneira alguma, o que, Lucas? Eu o jogarei fora. Aquele que vem a mim, Renan, de maneira alguma, eu o jogarei fora. Mas vou te dizer, ele vai jogar a gente no mundo, Jonathan, para a gente ser sal da terra. Ele não vai jogar fora dele, ele vai nos jogar do mundo. Quantos aqui estão entendendo a revelação de Deus nessa hora? Eu quero que você fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um apelo para você que quer responder esse chamado, de ser sal da terra nesse ponto, de ser sal da terra neste mundo. Eu quero te chamar a vir aqui. Eu quero orar com você. Os pastores vão vir aqui. Gostaria que todos os pastores viessem aqui. Pastor Kleber, Pastor Josias, todos os pastores, Pastor Vitor, todos os pastores estão aqui. Quero que você dê uma resposta para o Senhor. O Senhor te chama a esse propósito de vida, a essa entrega, a você entender o seu chamado em Deus, a você não se importar. Pode tudo parecer que está ruim, está tudo gelado. Fala assim: o que eu estou fazendo aqui? Você está cumprindo um propósito de Deus. Você está cumprindo algo da parte de Deus nesse mundo. Você está fazendo um caminho, você está pavimentando algo para que as pessoas se acheguem ao Senhor. Deus está aqui nesse lugar para te chamar, para te gerar convicção. Talvez você tenha se sentido desvalorizado. Como eu te disse, sal não é um dos elementos mais caros de um mercado, mas ele não pode faltar em casa nenhuma. Eu quero te dizer, você não pode faltar na casa do Senhor. Olha aqui para mim, outra coisa que Deus me falou, irmãos. A gente usa um termo muitas vezes, pastor Edson, não sei se o senhor já ouviu isso, mas eu já ouvi muito, que ninguém é insubstituível no reino de Deus. Já ouviu isso? Eu quero dizer para vocês, ninguém é substituído no reino de Deus. Sabe por que não é? Porque quando uma ovelha se perdeu, por causa de uma ovelha ele foi buscar. O Senhor não quer perder ninguém. O Senhor não quer que ninguém fique de fora. O Senhor quer usar todo mundo. O Senhor quer usar você. O Senhor quer usar a sua vida. Feche seus olhos e comece a falar ao Senhor: Deus, usa a minha vida. Deus, usa a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Gera em mim, Pai, convicção maior de propósito, de identidade. Gera em mim, Pai, uma fé equilibrada.